Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, ao nosso canal que tem muito conteúdo sobre direito imobiliário, desapropriações e diversas questões relevantes no seu dia a dia. Se você não segue o nosso canal, clica aqui e comece a seguir para receber o nosso conteúdo. E já deixa aqui a sua curtida no nosso vídeo, isso ajuda muito a nossa produção e entrega para pessoas que tenham interesse assim como você nesse vídeo. Hoje o tema do nosso vídeo é juros compensatórios na ação de desapropriação. O que são os juros compensatórios? É um assunto muito complexo porque o legislador nos últimos anos e décadas, inclusive até julgados os tribunais estaduais e tribunais superiores, acabam alterando entendimentos sobre esses juros compensatórios, a incidência dele, base de cálculo e alíquota. Então o objetivo desse vídeo é explicar e deixar bem claro a evolução dos juros compensatórios e qual é o entendimento hoje, para que você adote isso no seu caso, se você está sendo desapropriado, ou se você é advogado e atua em ação de desapropriação, ou tem um caso específico sobre isso, fique até o final desse vídeo para você entender essa peculiaridade. Bom, vamos lá. Os juros compensatórios, ao longo das últimas décadas, ele tinha um entendimento que era de compensar os valores que não foram levantados pelo proprietário no curso do processo. Então ele tinha uma intenção de compensar aquele depósito que o proprietário, por força do decreto de desapropriação, não pôde levantar, que no início do processo limita ao recebimento de 80% da indenização, então sobre aqueles 20% compensava o particular dessa perda monetária ao longo do processo. Que nada mais justo, né? Porque você deixar de receber a integralidade, você entregou 100% do seu imóvel e você recebe só parte da indenização, e então, no final do processo esse valor ele é remunerado pela poupança, absurdo. Então tem muitos julgados dos tribunais estaduais que entendiam que sobre o valor que você não recebeu incidia os juros compensatórios. Até nos últimos 3, 4, 5 anos, quando houve uma reanálise do STF sobre essa questão, os juros compensatórios era de 12% ao ano, a alíquota dele. Por quê? Porque quando houve um julgamento lá atrás, em que foi dado uma liminar, isso aí na época, nós tivemos muitas épocas de inflação na nossa história. E aí foi considerado essa questão inflacionária. Foi levada essa discussão, falou, opa, a inflação que nós tínhamos lá atrás, nós não temos hoje. Então tem que ser reanalisado essa alíquota dos juros compensatórios. E o STF decidiu que realmente vamos reanalisar. Eles mudaram o entendimento. Hoje a alíquota dos juros compensatórios é de 6% ao ano, ou seja, caiu metade. A grande questão é que nós temos diversos casos, diversos processos incontáveis que transitado em julgado, inclusive, que a alíquota é de 12% de juros compensatórios. Aí vai depender muito dos órgãos, tem alguns órgãos que estão rediscutindo isso, se o valor tem que ser revisto em relação aos efeitos dele, mas a maioria dos órgãos entendem que esse julgado é a partir de agora. Então, a partir de agora, nós temos, inclusive a legislação alterou para 6%, eu vou focar só nesses novos casos. Mas por que também foi rediscutido isso? Porque teve muitos proprietários, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que ficaram milionários com recebimento de juros compensatórios. Por quê? Os juros compensatórios eram aplicados em todos os casos de desapropriação, mas a maioria dos processos, aonde que havia a incidência dos juros compensatórios, era a diferença entre o valor fixado em sentença e o valor ofertado pelo poder público. Então, nós tivemos, inclusive isso foi objeto do julgamento do STF, para falar sobre essa disparidade. Como é que pode um proprietário ser indenizado
pela perda do seu imóvel, exemplo, em 10 milhões de reais, e receber a título de juros compensatórios, que é um acessório ao principal, que é o valor da condenação, 30 milhões de reais. E isso, assim, qual foi o outro ponto que o STF analisou? Ainda mais em processos, né, em casos imóveis, que o proprietário não tinha qualquer destinação àquele bem, não exercia inclusive a função social da propriedade. Um imóvel, muitas vezes, esses imóveis na sua cidade ou no interior que tem uma área que é quase 100% de preservação permanente, a pessoa não pode construir, não pode edificar, não pode fazer quase nada. Então ela tinha a propriedade desse imóvel e aí o Estado ou a prefeitura, para preservar essa área de preservação permanente, desapropriava para vir para a propriedade, né, a posse, a propriedade do poder público para fazer manutenção, eventualmente até para a criação de um parque estadual desse imóvel. Mas indenizava nesses parâmetros que nós falamos. Um valor de 5 milhões e os juros compensatórios sobre a diferença dava 20, 30, 40, 100. Teve gente que já recebeu mais de 500 milhões de reais de juros compensatórios. Ainda mais em razão dessa base de cálculo nos últimos anos, que é entre a oferta e o valor fixado em sentença. Então imagina, o poder público oferece 100 mil reais para a perda do imóvel e a sentença, depois de 20 anos de processo, 15 anos, fixava em 7 milhões. E você ter uma incidência de juros compensatórios de 12% ao ano sobre essa diferença, quase de 7 milhões. Faz a conta aí, isso ao longo de anos, processos físicos que demoravam anos para finalizar. Isso tudo por conta de uma burocracia do Poder Judiciário e não havendo uma regulamentação de quais casos que incidiam juros compensatórios, ao longo de anos e décadas nós tivemos uma bola de neve que onerou demais os órgãos públicos, o pagamento dos juros compensatórios. Mas você deve estar pensando, é justo, tem que receber mesmo. Mas qual que é o problema? Esses juros compensatórios, quem é que paga na prática? Sou eu, você, todos nós com nossos impostos, é o contribuinte. Então, quando a gente fala que o poder público está pagando, nós estamos pagando pelos juros compensatórios. Então, quando o STF foi reanalisar essa questão, eles falaram, opa, vamos colocar um freio aqui. Qual que vai ser o freio? Não há cabimento a gente indenizar, o proprietário ser indenizado em juros compensatórios pela perda de um imóvel que ele não tinha qualquer rendimento, qualquer função ou destinação àquele imóvel. Mas qual que era o objetivo dele? É pegar esses casos, esses imóveis de serra, com preservação permanente, áreas de mananciais, e não indenizar essas pessoas. E foi entendido que, e hoje você pode olhar no Decreto-Lei 3365, que quando trata de juros compensatórios, ele jogou a responsabilidade para o contribuinte expropriado comprovar que ele vai ter direito aos juros compensatórios se ele comprovar que teve uma perda de renda. Qual que é o problema? Houve aqui uma incompatibilidade, um problema, ao meu ver, em relação à escrita, à expressão colocada no próprio decreto-lei, porque se você analisar o julgado como um todo, a intenção do legislador foi não indenizar situações como eu expliquei aqui, e não indenizar pessoas que têm um imóvel alugado, um imóvel de residência, então a pessoa mora lá, ela não paga aluguel, ela já mora no imóvel, ela só paga o IPTU. Então você que está perdendo a sua residência, você deixa de receber 100% da indenização, porque parte dela, 20%, ficam depositados, e aí houve uma alteração, ou seja, não há mais um entendimento de remuneração deste capital que não foi recebido, mas para prestigiar aquele proprietário que perdeu a renda. Mas qual que é a renda que um particular que mora no imóvel perdeu nessa situação? Não há, mas isso já está sendo objeto de discussão por nós, advogados atuantes em ação de desapropriação, para formar uma nova jurisprudência, um novo entendimento, seja ele do Tribunal Estadual, para reforçar a ideia do STF,
e levar essa questão para ficar um pouco mais claro que imóveis residenciais têm que sim ter juros compensatórios. Então você que está sendo desapropriado, tem a residência, faça constar isso no processo, seja na sua defesa, seja no laudo judicial, para ter a prova. Principalmente você que aluga também um imóvel, se você não juntar o contrato de locação, peça ou faça constar por meio do perito judicial na vistoria do seu imóvel, que o imóvel é alugado, para você ter essa prova para quando houver a prolação da sentença, ficar caracterizado que havia sim uma locação ali, seja ela, mesmo que você não junte o contrato de locação, seja um acordo verbal, um comodato, ou seja, você tinha uma destinação para o imóvel, fazer constar isso, para que você receba esses juros compensatórios. Porque muitas das vezes, como a gente explicou, imagina o poder público oferece R$500 mil para o seu imóvel e você venha receber 3 milhões. Pela a leitura, né, do artigo hoje que trata sobre os juros compensatórios no Decreto-Lei 3365, estabelece que os juros compensatórios de 6% ao ano, a alíquota dele, é sobre essa diferença. Então é um valor, sim, considerável no final da sua indenização. Outro ponto que vale observação é que essa alteração de entendimento do STF, inclusive de alguns tribunais, para remunerar os juros compensatórios, serem remunerados apenas aquelas pessoas que perderam uma renda. E, ou seja, houve uma alteração de entendimento que os juros compensatórios não compensa mais o capital perdido. Vale destacar aqui que existem alguns tribunais de justiça estaduais, por exemplo, São Paulo, outros tribunais como, por exemplo, Paraná, Curitiba, enfim, que eles estabelecem que para o proprietário perder a posse do imóvel, tem que ter um laudo de avaliação. Então, por exemplo, se o poder público ofereceu R$500 mil a nomeação de um perito e ele avalia em R$3 milhões, para o poder público perder a posse do imóvel, tem que ser depositado os R$3 milhões de reais. Outro ponto de extrema importância é quando que incidem os juros compensatórios. Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo nós já falamos, a alíquota nós já explicamos também, mas quando que eles começam a incidir? De acordo com o decreto de desapropriação, eles começam a incidir a partir da data que o proprietário perdeu a posse do imóvel para o poder público, até a expedição eventualmente do precatório ou do cumprimento de sentença, se o poder público for uma sociedade de economia mista, um ente público que não paga em precatório. Ademais, teve um outro ponto aqui que foi tratado pelo STF. O que acontecia? Se o seu imóvel era alugado e você foi desapropriado, você deixou de receber renda. E além do mais, você tinha uma expectativa de direito de receber aluguéis ao longo dos anos. Por exemplo, se você tem um contrato de locação com prazo determinado, ou seja, tem uma locação para receber de R$20 mil por mês até 2027, ou seja, você tem uma expectativa de direito que aquele valor vai ser líquido e certo a ser recebido. Com essa desapropriação, você deixa de receber aluguéis pelo imóvel e perde essa expectativa do direito. Ao longo dos anos, era discutido nos processos que a pessoa tinha direito aos juros compensatórios, não receber 100% da indenização, ou seja, sobre o valor que não foi recebido, você tinha essa compensação financeira sobre o valor que ficava depositado, e também era discutido ou eventuais perdas de lucros cessantes e danos emergentes sobre aquele valor que não será mais recebido a título de locação. O que aconteceu? O STF também, ao analisar essa questão, até por conta de alterar o entendimento e colocar renda, é que ele unificou essas duas indenizações. Falou, esses 6% ao ano sobre o valor não recebido de juros compensatórios não é mais exclusivo para remunerar o capital não recebido. É para fazer frente a eventual rendimento que você perdeu da sua locação. Então, se você analisou esse vídeo e entendeu o que são os juros compensatórios, deixa um comentário aqui ou dá uma curtida. Se nenhum assunto não ficou muito claro em algum ponto,
pode me mandar uma mensagem, pode ser aqui mesmo, de maneira pública, ou me chama nas minhas redes sociais em particular, que vai ser um prazer deixar bem claro esse ponto que deve sim ser tratado em todos os processos para que haja uma evolução desse entendimento e agora, né, como nós explicamos, a alteração para cada vez mais os juros compensatórios também ser recebidos para particulares, pessoas que não perderam as suas casas. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui que ajuda muito o nosso canal, deixa o seu comentário. Eu estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer assunto sobre juros compensatórios, desapropriação e vai lá olhar nossos outros vídeos. Nós temos muito conteúdo sobre essa matéria tão importante no nosso dia a dia. Grande abraço!